E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre a bolha imobiliária, tanto chinesa quanto americana. Saíram novas informações sobre a bolha imobiliária chinesa. Pois é, a Caixa, lembra que a gente falava da Evergrande, da Caixa ano passado? Essa história da bolha imobiliária chinesa ainda não finalizou. Tá rolando já um crash, né? Se você reparar bem, algumas ações elas já estão em crash. Olha, por exemplo, essas Evergrande, etc. na China, tem empresas de tecnologia na China como a Alibaba, você vê empresas de tecnologia americanas, aqui no Brasil você vê as varejistas sofrendo, várias empresas de vários segmentos corrigindo aí forte, né? E a gente vai dar uma olhada agora, focado nessa questão dos imóveis, da bolha imobiliária. Eu vou trazer aqui um trecho do filme A Grande Aposta, para você entender o contexto do que eu estou falando. E também a gente vai falar da China e vou trazer um americano que falou que vai vender a casa dele lá nos Estados Unidos. Ele é um brasileiro que mora lá, justamente porque ele acredita numa baixa do mercado, justamente por esse movimento aí cíclico que acontece. Vamos dar um overview tudo nesse vídeo. E eu vi esse post aqui do tweet da investing.com, onde fala sobre o preço das casas, né? Então, elevando aí agora numa média de preço, né? As casas nos Estados Unidos aí por volta de $500 mil. E quando eu vi isso, eu lembrei justamente desse trecho aqui, desse filme, que é o filme A Grande Aposta, que inclusive eu estava assistindo esse final de semana e comentei com a galera lá do Instagram que me segue, lá nos stories. Se você ainda não me segue, @gspelissaro lá no Instagram. E aí, eles falam justamente sobre o Michael Burry, né, que ele identificou a fragilidade dessa questão imobiliária em 2005 e ele começou a apostar justamente contra o mercado imobiliário em 2005, só que você sabe que para estourar essa bolha, se passaram 3 anos e a bolha só foi estourar em 2008, como é de conhecimento aí geral, né, a questão do subprime. Então, por que eu gosto de ver tanto esse filme? Porque às vezes você vai identificar um fundamento, mas para esse fundamento se concretizar, vai demorar um tempo. Não acontece da noite para o dia, como muitas pessoas gostariam e todo mundo gostaria, né? Então, às vezes demora um tempo. E você tem que ter consistência ali naquele fundamento, e se ele se manter ainda, né, válido ali, você tem que ficar batendo naquela tecla, você tem que ter uma resiliência. As pessoas elas ensinam você a ter resiliência de comprar um ativo e esperar ele se valorizar. Então, você tem que ter pensamento de longo prazo para comprar um ativo e esperar ele se valorizar, porque no longo prazo ele se valoriza. Mas ninguém fala que você ter um pensamento de longo prazo também é justamente quando você identifica essas fragilidades e você passa a se proteger ou passa a se posicionar no ativo que vai ganhar na queda do mercado. Vamos dar um exemplo aqui, as opções de put. As opções de put é um ativo que ela explode, ela se valoriza 2, 3 mil % num crash de mercado. Só que para isso você tem que ter uma consistência. Você vai ficar perdendo todo mês um pouquinho para ganhar de balde. Você perde ali de colherinha para ganhar de balde, né? Então é mais ou menos essa que é a jogada. E se você quer aprender a operar opções, aqui na descrição eu vou deixar o link do Clube dos Capitalistas, que é o meu treinamento, onde lá tem um módulo de opções para você aprender a utilizar aí e se beneficiar da estratégia do pozinho, que é justamente essa estratégia para ganhar nos colapsos. Muito bem, então mais ou menos é isso que o Michael Burry fez, ele teve uma resiliência fodida, ganhou muito dinheiro. Se você quiser saber mais, assiste aí o filme A Grande Aposta. E nessa cena, inclusive, é quando o investidor vai cobrar, vai pegar o dinheiro dele, né? É como todo mundo diz, nossa, que loucura, agora vamos baixar a bola. Agora eles vão ver o preço das casas. Eu vendi aquela casa por 350 mil quando foi construída. 2 anos depois, por 480. Depois, 585, há menos de 2 anos. Aquele casal comprou por 650 no passado. Acho que aceitam isso. Olha a valorização. Aí olha só o que aconteceu, ele vai né? ficar arrasado, mas vai aceitar. Por que ele quer vender? Nenhum dos dois está trabalhando. Marlene, você diria que eles estão motivados? Então, pessoal, o que aconteceu? A casa, olha só a valorização absurda que teve, né? Isso é um sinal de bolha, quando começa a se valorizar muito e muito rápido, né? Muitas vezes por uma onda especulativa. A casa, ela saiu de $350 mil
para 650 mil dólares. Então teve uma valorização absurda ali a casa, né? E aí qual que é a sacada que a gente está trazendo aqui? É que chegou um momento que o último cara ali que foi comprar perdeu o emprego, não conseguia pagar lá as parcelas do financiamento, e aí começa uma oferta muito grande das casas no mercado. Por quê? Porque as pessoas não conseguem bancar aquela casa. E é justamente quando as pessoas não conseguem bancar aquela casa que ocorre o problema. Uma coisa que eu bati o pé aqui no canal em 2020 e 2021, quando a taxa de juros estava 2%, eu falei pra galera tomar cuidado com as taxas de juros pós-fixadas. Muitas pessoas estavam se endividando com taxas pós-fixadas, e aqui a gente dizia aqui nesse canal, um dos poucos canais que batiam incansavelmente sobre isso, que aquela taxa de juros de 2% estava fora do lugar e ela estava ferrando com o nosso câmbio. E a gente falava, em algum momento essa taxa vai ter que subir, a taxa Selic vai ter que subir para justamente ajudar o câmbio a arrefecer, porque senão o real ia explodir, né? Tanto é que o dólar chegou a 5,60, agora está caindo justamente porque a taxa de juros está subindo, o Banco Central está fazendo esse movimento, né? E aí para conter a inflação e tudo mais, como a gente vem falando aí nos vídeos. E aí, pessoal, esse que é o problema. O juro barato, ou o juro fácil, né, o crédito barato ou o crédito fácil, ele vai justamente incentivar as pessoas a se endividarem, a comprarem coisas que muitas vezes elas não podem pagar. Quando ocorre a crise, né, quando estoura essa treta, as pessoas perdem o emprego, etc. Elas não conseguem pagar a dívida e aí dá o estouro da bolha. E agora o que me chamou a atenção? Cara, tá dando um temporal aqui absurdo, velho. E aí, o que me chamou a atenção? Eu vi um youtuber americano que eu acompanho, que é o Carlinhos Troll, falando que vai vender a casa dele, né? Acho que ele já vendeu a casa dele, justamente porque ele acredita que vai rolar uma baixa nos mercados muito em breve, nesse mercado imobiliário. E a casa dele valorizou pra caramba, e agora ele vai vender a casa dele, porque ele acredita que daqui a alguns meses ele vai poder, claro, ele vai colocar o dinheiro no bolso, né, desse lucro que ele teve da casa dele, e daqui a alguns meses ele pode ter a possibilidade de comprar 2 casas pelo preço de uma, né? Vamos ver o que ele tem mais vídeos falando sobre isso. Eu vou rodar só um trechinho. Quem quiser depois vai lá no canal Realidade Americana, né? E nesse vídeo ele fala aqui sobre o trecho desse vídeo, é esse vídeo aqui, ó. Resolvemos vender nossa casa, resumão da semana, beleza? Vamos ver aqui. Então a gente vai vender nossa casa, porque ela está numa valorização absurda. Existe uma estimativa que elas possam baixar o preço em 2022 agora. Olha lá. Então ele falou, existe uma estimativa que as casas podem baixar de preço em 2022. Numa live ou num vídeo ele falou sobre essa questão da taxa de juros. Então ele estava buscando vender essa casa antes do aumento do juro do Fed, né? Então, mas, para você ter uma breve noção, a gente pagou 450 na nossa casa 2 anos atrás, 2018, 2 anos e meio atrás na verdade, e ela vale hoje 700 mil. Nossa, a gente... Não lembra a questão ali do filme que eu falei, A Grande Aposta? Ele comprou por 450 e agora vai vender por 700 mil. Então olha a valorização que teve a casa dele. E aí é por isso que ele está vendendo agora essa casa. Porque ele coloca o lucro no bolso, fazendo essa venda, enquanto o mercado está aquecido e o mercado está valorizado. E daqui a alguns meses, quem sabe alguns anos, ele consegue, com esse valor, com esse dinheiro no bolso, ele consegue comprar 2 casas. Então é justamente aqui, de maneira simples, né, ele dominando os ciclos, pessoal. Por isso que dominar os ciclos é tão poderoso. Isso não vale só para o mercado imobiliário, isso vale também para as ações, para as criptomoedas, etc. Porque é justamente você tentar ali realizar o lucro, colocar o lucro no bolso, entendendo que o mercado é cíclico e muito relacionado com a questão dos juros, como a gente aprofunda lá no meu treinamento, que é o Clube dos Capitalistas 2.0. Muito bem, falamos aqui de questão americana, né? E aí, pessoal, os americanos eles acreditam que está rolando uma bolha assim lá. E vamos falar da China também. A gente não pode esquecer, e antes que o vídeo fique muito longo, deixa eu falar aqui da China também. Então, olha só, furo da bolha imobiliária chinesa pode se espalhar pelo mundo, aponta a Fed, tá? Isso aqui era muito comentado no passado. E olha só o que saiu esse mês agora, 22 de março, olha o que saiu, a notícia que saiu lá fora. Porque aqui no Brasil, pessoal, a galera não tá comentando sobre isso. Aqui no Brasil, a galera esqueceu agora essa treta financeira na China. Todo mundo tá focando lá na como é que é, Ucrânia e tal. Esqueceram até do lockdown na China, né?
Agora todo mundo tá falando dessa questão da Ucrânia. Só que a China tá lascada. A gente até fez um vídeo aí no canal falando sobre a China estar lascada, né? E agora, lembra lá da Evergrande, da Kaiser, etc., que estavam com problemas? Olha só, a empresa aqui chinesa, a Kaiser, diz que os resultados de lucros foram adiados devido ao bloqueio, né? Aos lockdowns. Que desculpinha, será que é isso mesmo? Então aqui, né, matéria meio traduzida, a desenvolvedora chinesa Kaiser Group disse que um bloqueio em Shenzhen, né, no caso lá os fechamentos por causa do vírus, né, que lá voltou, como a gente comentou alguns vídeos atrás, então na China, a China que estava tudo bem, a China que não tinha mais nenhum caso, agora os caras estão voltando a fechar tudo, ó. Estranho, no mínimo é suspeito, né, seus capitalistas, no mínimo é suspeito essa história aí. E agora, por conta desses fechamentos, lá em Shenzhen, isso significou então que o trabalho de auditoria não foi concluído e que não poderá publicar seus resultados financeiros até 31 de março. E aí as suas ações, claro, da Kaiser estavam caindo, né? A Kaiser que vem sofrendo por conta desse estouro da bolha imobiliária chinesa, né? Então, aquela treta lá da bolha imobiliária chinesa ainda não foi resolvida. E isso pode respingar no mundo todo, como o próprio Fed, não é o Gabriel aqui que está falando. O próprio Fed estava falando sobre isso, tá, pessoal? O próprio Fed estava falando sobre isso. Então a gente tem que ficar de olho nessa questão aí, né? Porque bilhões de dólares foram investidos na China, e se a China passar por problemas, é claro que a China vai se salvar, o governo pode fazer com que as pessoas físicas não quebrem, ajudar as pessoas, mas o governo não vai subsidiar estrangeiros, né? Então isso pode gerar faíscas aí em um mundo onde está cheio de faísca para respingar naquele barril de pólvora. Então você tem guerra na Ucrânia, que ainda tá longe, parece, de finalizar. Você tem então você tem ali China, você tem Estados Unidos, essa macroeconomia deteriorada, agora aumento de juros, o Fed falando agora em reduzir o seu balanço, que toda essa liquidez que fez o mercado subir então seria drenada. Então você tem muitas questões fundamentais que você tem que ficar de olho na hora de investir, beleza? Gabriel, você está dizendo para não correr risco nesse momento? Não, eu estou dizendo para você fazer um gerenciamento de risco. Eu continuo exposto em ações, em criptos, metais, tudo que a gente fala lá na carteira antifrágil, né? Mas eu estou dizendo que quando você enxerga que o cenário está ficando deteriorado, às vezes é interessante você pensar em preservar o seu patrimônio e não buscar apenas o lucro, né? Porque nesses momentos, como a gente viu ali o Carlinhos, nesses momentos às vezes é interessante você pensar em comprar, né, 2 por 1. Então, 2 imóveis pelo preço de 1. São oportunidades, né, onde quem domina os ciclos consegue aproveitar e enriquecer muito, né, só tendo essa informação. É claro que não existe bola de cristal mágica que vai prever as coisas, mas você entender esse fundamento e como isso está relacionado com a questão dos juros e toda essa interferência que os bancos centrais vêm fazendo, isso vai te ajudar muito aí no seu processo de acelerar o seu enriquecimento, né? Então, o investimento, eu entendo que é um processo para preservar o suor que você tem, né, o trabalho que você tem, e para acelerar o seu processo de enriquecimento. Ele não faz milagre, mas ele é um acelerador, né? É assim que eu vejo os investimentos. Por isso que a regra número 1 é justamente você não perder dinheiro, né? Você ter ali um certo zelo pelo seu suor para você não entrar em enrascadas, principalmente quando o cenário está deteriorado. Beleza, meus queridos? Então, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida aí. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo e comenta se você está gostando desses videozinhos mais curtos aí. Beleza? Forte abraço aos capitalistas. Tchau, tchau.